Olá pessoal! O vídeo de hoje traz um tema que pouca gente comenta. O uso de there is, there are, there was, there were muitas vezes pode ser retirado da escrita científica, porque ele pesa e às vezes tem um uso desnecessário. Então hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas situações em que vocês podem excluir essa parte do texto e deixar o texto mais objetivo, que é sempre o ponto mais importante na escrita científica em inglês. Em português, a gente tende a ser um pouco mais esparramado, usar mais palavras, usar mais voz passiva e tal. Só que em inglês, a gente tem que fazer o esforço sempre de cada vez ser mais conciso. Se você tem interesse por esse assunto e quer entender um pouco melhor sobre essas diferenças entre a escrita científica em português e a escrita científica em inglês, convido vocês a acessarem essa playlist que está aqui no card, não sei qual, e assistir todos os vídeos desde o início, porque lá eu explico direitinho o que vocês precisam saber. Se vocês quiserem também ir um pouco além, tem um e-book nosso que chama Pesquisador de Sucesso lá no nosso grupo do Telegram. E você pode ir lá acessar e baixar o e-book para entender um pouco melhor sobre essas diferenças, ver os exemplos e ter tudo escritinho salvo no seu computador. É só clicar aqui embaixo na descrição que tem o link do Telegram, entrar lá e baixar o arquivo na aba de arquivos do grupo, tá bom? Bom, vamos então começar entendendo primeiro a função do there is, there are, there was, there were, ok? Bom, a expressão aqui, there be, né, quer dizer existir ou haver. Então, quando a gente fala there is, significa existe ou há. There are, existem ou há, né, porque não sei se vocês sabem, mas o verbo haver, ele não se conjuga no plural. É sempre há, havia e não hão, haviam. É sempre no singular, ok? E no passado a mesma coisa. Existiu, there was, existiram, there were, ok? Então, essa expressão there be significa isso. Vamos começar aqui com esse exemplo em português mesmo. Há 2 garrafas sobre a mesa, ou existem 2 garrafas sobre a mesa. Como que a gente diria isso em inglês? A gente usaria a expressão there are. There are 2 bottles on the table. E aqui o plural é porque garrafas está no plural, né? Então, there are e não there is. Ok, esse uso é o normal, é o que a gente sempre faz e ele está correto. Mais um para vocês entenderem. Há 2 processos em andamento no laboratório. There are 2 processes in progress in the laboratory. Então, existem 2 processos, há 2 processos, there are 2. A diferença desse para o outro é que esses processos estão fazendo uma ação. Aqui o verbo to be está oculto, né? Processes are in progress. Porque aqui não precisa. Mas a ideia é que existe alguma coisa que está fazendo outra. Essa é a situação em que o there is e o there are podem ser eliminados. Vejam como fica. 2 processes are in progress in the laboratory. Você não precisa falar que eles existem. Você pode falar só o que está acontecendo, entenderam? É isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo. Eu vou mostrar mais alguns exemplos. Vejam esse caso. Há 2 procedimentos que devem ser observados. Mais uma vez, a gente tem uma expressão falando da existência e depois a ação que essa coisa que existe está fazendo. E isso é o que pode ser eliminado. Aliás, a parte inicial pode ser eliminada. Como ficaria em inglês desse jeito? There are 2 procedures that should be observed. Então, existem 2 processos que podem ser observados, que devem ser observados. Como que a gente pode deixar isso mais conciso? A gente pode eliminar esse there are e colocar direto os procedimentos. Vejam. 2 procedures should be observed. Viram como a frase ficou bem mais concisa? E a gente segue agora com mais exemplos para ficar mais claro para vocês. Houve 2 explosões que sacudiram as paredes do laboratório e as pessoas saíram correndo para a rua. A gente tem aqui uma frase bem maior, certo? E como que a gente poderia traduzir isso para o inglês? Ficaria assim. There were 2 explosions which shook the lab walls and people ran into the street. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui essa falando da existência, né? There were
que as explosões fizeram? Shook the lab. Aqui, em vez de that, que a gente tinha anteriormente, a gente tem o which. Por quê? Porque tem essa vírgula e tem essa expressão which shook the lab walls como um aposto. Quando a gente tem essa situação, a gente usa o which, não o that. E aí, esse which, então, está mostrando uma ação que as explosions fizeram. Então, a gente pode tirar esse there were aqui, né? Ele não é necessário, porque a gente já tem a coisa e já tem a ação feita pela coisa. Não precisa falar que a coisa existe, ok? Como ficaria então? Two explosions shook the lab walls and people ran into the street. Viram? Ficou bem mais conciso e mais objetivo. Pessoal, ficou claro isso que eu falei para vocês? Esse é um dos recursos que a gente tem para deixar a nossa escrita mais concisa em inglês. Porque a tendência, como nós somos brasileiros, é deixar o texto mais esparramado mesmo, escrever esse texto mais longo, com palavras que às vezes podem ser cortadas em inglês. E por que a gente tem que fazer esse exercício de corte, né, do pensamento em português para o pensamento em inglês? Porque em inglês as coisas são muito mais práticas, mais concisas, mais precisas. E esse é um aspecto que a gente precisa ir aprendendo. Não basta aprender inglês, você precisa aprender inglês científico, porque isso é cobrado pelos revisores lá na frente. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitos dos nossos clientes aqui na UNA, clientes que traduzem, revisam seus artigos com a gente, chegam para nós falando assim, olha, eu traduzi meu artigo, eu revisei meu artigo eu mesmo e escrevi em inglês, e o revisor falou que o inglês não tá bom, que tem frases longas, que tem estruturas que eles chamam word, né? Muito palavrório, que precisa ser mais conciso. E é esse o trabalho que a gente faz quando a gente revisa, quando a gente traduz algum artigo. Porque o revisor espera uma coisa desse texto. Se você escreve ele com inglês aportuguesado, o revisor vai questionar e vai pedir para você arrumar. E a gente não quer que vocês passem por isso. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o IPS, que é o nosso curso de inglês para pesquisadores brasileiros, né? Para vocês escreverem artigos diretamente em inglês ou então traduzirem os seus próprios artigos à medida que vocês forem se familiarizando com esse novo jeito de escrever, porque é um novo jeito de pensar, de escrever, tá bom? Se vocês tiverem interesse no curso, aqui embaixo tem uma descrição de algumas coisas que vocês podem aprender com o curso e tem um link para vocês ou entrarem na lista de espera ou comprarem o curso, porque o curso não fica disponível o tempo inteiro. A gente abre algumas vezes ao ano, então vocês precisam ficar atentos à próxima abertura, tá bom? Para vocês saberem quando que a gente vai abrir a próxima turma, fiquem ligados lá no nosso Instagram. O link também tá aqui embaixo, mas o arroba é @unalinguística, tá bom? É só vocês seguirem lá, que lá também tem conteúdos quase diários sobre escrita científica, sobre leitura em inglês e sobre pós-graduação no exterior, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.